Meus irmãos, a paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos, professores, professoras, coordenadores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical, para a nossa última pré-aula deste segundo trimestre de 2023 na classe dos pré-adolescentes, com o tema O Futuro da Igreja. Este é o tema da nossa aula de hoje, o futuro da igreja. O texto bíblico desta aula está em Apocalipse 21, versículos do 1 ao 8. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo, e semanalmente é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos as aulas da escola dominical. Eu gravo aqui as pré-aulas, anote aí, para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Na descrição dos vídeos tem minhas redes sociais, @Denis Pereira Oficial são todos os meus perfis nas redes sociais, Denis Pereira Oficial, Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, é tudo Denis Pereira Oficial, com conteúdo edificante, incluindo o nosso Fala Denão Podcast, todo sábado às 9 da manhã, um episódio mais edificante do que o outro, com a presença de pessoas especiais e com histórias de vida e experiências com Deus, para inspirar e fortalecer a nossa fé. Por isso, faça parte do nosso projeto. Também, enquanto você pega a revista, papel, caneta, bloco de notas para iniciarmos aqui as nossas considerações sobre esta última aula, eu quero lembrar que talvez nesta semana, acho que vai ter, nessa semana, talvez não, nesta semana, anote aí, nós vamos lançar aqui um treinamento focado em professores da escola dominical e liderança, já que muitos professores também lideram departamentos na igreja. Eu vou entregar 2 treinamentos através de uma aquisição. Você vai adquirir um treinamento, vai levar de bônus um outro treinamento, 2 treinamentos para você. Lembrando que esse treinamento que eu vou lançar, eu tenho uma urgência. Eu estou completando 25 anos de casados com minha esposa e temos uma viagem marcada para o início do mês. Conto com a sua ajuda e a forma também que eu encontrei de trimestralmente vocês nos ajudarem com essa produção de conteúdo, adquirir equipamentos, enfim, investir no nosso tempo, tá bom? Então fique atento aí. Pegue Bíblia, revista, caneta, papel, bloco de notas. Vamos juntos estudar aqui esta aula. Bom, o futuro da igreja. O texto aqui destacado está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Fala para mim aqui nos comentários ao longo deste trimestre que estamos estudando escatologia com esta faixa etária tão novinha que são os pré-adolescentes. Você tem recebido perguntas desconcertantes sobre os últimos dias, sobre arrebatamento? Você tem recebido perguntas e tem tido dificuldade para responder essas perguntas para eles? Fale para nós aqui nos comentários, mande perguntas aqui, a gente pode gravar um vídeo também para trazer aí as informações e ajudar você a responder. Bom, chegamos ao final de mais um trimestre. Nesta lição, veremos que a igreja não viverá na terra para sempre. Enquanto estamos aqui, vivemos com a esperança de que um dia o Senhor virá nos buscar para vivermos com Ele eternamente, né? Nós não viveremos nesta terra para sempre, lembra? E vai existir novos céus e nova terra, certo? Onde o Senhor estiver, nós estaremos, certo? Então é sobre isso que nós vamos conversar. É interessante, tem o filho de uma amiga nossa, da minha esposa, da nossa casa, da nossa família. Eu fui ministrar na cidade deles e depois o culto girou em torno do tema arrebatamento e tal.
E aí ela falou assim para minha esposa, ela falou assim, ó, o meu menino, meu filho, fala que não quer ir para o céu, que é chato ficar lá no céu o tempo todo. Eles têm esse tipo de dúvida, então eu preciso mostrar para eles que, assim como o desejo de uma noiva é casar-se com o noivo e ir para onde ele for, ficar próximo a ele. Então, e foi isso que Jesus falou, onde eu estiver, vocês também estarão, ok? Muito bem, promessa de redenção. O mundo não é a morada definitiva da igreja. É importante ter em mente que, enquanto estamos neste mundo, devemos viver aqui com os olhos na eternidade, tá? Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima. Então, nós estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Você pode explicar para eles, é como alguém que planeja que num determinado momento da vida vai mudar do país que está para viver todo o seu tempo de vida que ainda lhe resta em um outro país. Ou seja, ela não vai apenas fazer uma viagem de turismo ou de negócios. Não. Ela vai sair, por exemplo, vai mudar do Brasil para o Canadá, para viver definitivamente lá, para nunca mais voltar para o Brasil. Certo? Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai planejar onde ela vai morar, ela vai aprender a língua, ela vai aprender a cultura, ok? Para quê? Para que quando ela chegar lá para morar definitivamente, ela se adapte mais rapidamente àquele lugar. Sem adaptação é difícil você conseguir habitar num lugar diferente. Então é uma questão de adaptação. Esse tempo que nós estamos vivendo no mundo, quando a gente coloca a mente no céu, significa o quê? Ir pouco a pouco, dia após dia, nos adaptando ao céu. Embora a gente não conheça o ambiente, mas conhecemos pela palavra o conceito do céu, a cultura do céu. Interessante isso. Uma promessa verdadeira. A volta de Jesus para buscar a sua igreja é uma promessa verdadeira porque foi dita pelo próprio Cristo e está presente na Bíblia. Eu costumo dizer assim, ó, a Bíblia diz que Jesus nasceria, ele nasceu. Que Jesus sofreria, sofreu. Que ele morreria, morreu. Ressuscitaria, ressuscitou. Cumpriu todas as promessas a respeito dele. Não é essa última, de que voltará para nos buscar, que deixará de ser cumprida. Então, assim como prometeu vir e veio, prometeu sofrer, sofreu, prometeu morrer, morreu, prometeu ressuscitar, ressuscitou, prometeu voltar, ele voltará. Você pode até fazer uns cartazes e colocar lá, promessas que Jesus cumpriu. E aí você coloca lá, certo? E aí você deixa espaço em branco, essa do prometeu voltar, porque ele ainda não voltou. E aí você reforça isso. Se ele cumpriu todas as 4 anteriores, também cumprirá esta promessa. Jesus veio, cumpriu sua missão na terra, mas nos deixou uma promessa de que voltará para buscar a igreja. Tá? Quando eu prego para adolescentes, pré-adolescentes sobre arrebatamento, eu uso a linguagem do casamento. Mas aí você precisa olhar um pouquinho no casamento judaico. Por quê? Porque o nosso casamento como que fala? Capitalista, não, gente, ocidental, não tem nada a ver com casamento oriental e principalmente com casamento judaico bíblico, ok? Por exemplo, no Ocidente, é o noivo que espera pela noiva. No Oriente, não. É a noiva que espera pelo noivo. No Ocidente, a noiva resolve quase tudo sobre o casamento. O noivo pouco se envolve, muitas vezes o noivo só quase não dá nem opinião e tal. E aí eu vou até gravar um vídeo sobre isso, porque tem muito casamento que já começa errado. Porque é a mulher assumindo todas as responsabilidades ali da cerimônia, da data, de tudo do casamento. Não, biblicamente falando, é o noivo que resolve tudo. É o noivo que prepara a casa, é o noivo que prepara os móveis, é o noivo que prepara o lugar, é o noivo que escolhe a data. Isso fala de responsabilidade, de compromisso e de atitude. Então, quando você olha para o contexto bíblico, aí você consegue então explicar dentro do contexto bíblico sobre casamento o que é a volta de Jesus. E aí você pode associar João 14 e Mateus 25. A maior esperança da igreja. Vivemos em um mundo cheio de maldades e doenças causadas pelo pecado. Contudo, temos a esperança de que em breve este mundo deixará de ser a nossa moradia e passaremos a habitar com o Senhor no céu. Por isso que na Bíblia
a noiva comparada, a igreja comparada a uma noiva que se enfeita e se prepara para se encontrar com o noivo para o seu casamento. Então nós temos esperança. Nossa esperança é sua vinda. A nossa esperança não é que o mundo vai melhorar, não é que o governo vai melhorar. Nossa esperança é que Jesus irá voltar e nos levará para um lugar onde não há tristeza, não há sofrimento, não há dor, não há lágrima. Por isso, nós vamos ver neste mundo sem nos contaminarmos com o pecado. Precisamos preservar a esperança da salvação em nossos corações. Deixa eu achar um texto bíblico aqui para a gente aplicar nesse tempo que a gente está vivendo, que muitos acham que não tem problema nenhum o pecado. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, não combina com aqueles que são de Deus viver em iniquidade. Tanto é que em Mateus 7, 21, 23, diz que naquele dia muitos serão rejeitados e reprovados, mesmo se apresentando com credenciais de terem feito muitas coisas em nome de Deus, mas ele dirá abertamente: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, é possível frequentar a igreja e viver uma vida de pecado, mas não é possível viver em pecado e frequentar o céu. Por isso que nós devemos fazer o quê? Guardar a promessa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Devemos guardar a promessa. E quem guarda a promessa, quem tem esta esperança, se mantém puro. 1 João 3,3. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, não combina com esperar a volta de Cristo e viver uma vida entregue ao pecado. Não combina esperar a volta de Cristo e viver uma vida entregue ao pecado. Quem espera a volta de Cristo se afasta do pecado, se afasta da iniquidade. Muito bem, tópico 2, a igreja arrebatada. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixa aí o seu comentário, que é importante para nós, e fique atento, porque o treinamento está chegando. Vocês serão abençoados. São 25 anos atuando com liderança de juventude e também com a escola dominical, então vocês serão abençoados. Eu não tenho dúvidas disso, porque eu posso dizer como Paulo que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então vou entregar a vocês um treinamento muito compacto, muito objetivo, para vocês assistirem às aulas, fazerem anotações e começarem a aplicar nas aulas, na liderança de vocês e começarem a ver resultados imediatos, ok? Lembrando que você ajudará eu e minha esposa na nossa viagem de comemoração de 25 anos de casamento. Se de alguma forma eu tenho abençoado você, desta forma você estará nos abençoando também, tá bom? Muito bem. A igreja arrebatada. Inclusive eu vou, ainda essa semana, enviar nos grupos do WhatsApp. Temos 6 grupos de WhatsApp, está aqui na descrição. Eu vou enviar, vou gravar um vídeo aqui também, apresentando a vocês trabalhos para o encerramento do trimestre. Palavras cruzadas que você pode usar, questionário que vocês podem usar, tá bom? Muito bem. A igreja arrebatada. Como acontecerá o arrebatamento? A Bíblia relata que a vinda de Jesus acontecerá em 2 fases. Na primeira fase, o Senhor arrebatará a igreja. Essa primeira fase, tá? Essa primeira fase, nessa primeira fase, o mundo não vai perceber e nem a igreja vai perceber. Eu costumo dizer que quando a igreja perceber, já estará nas nuvens com o Senhor, e quando o mundo perceber, nós não estaremos mais aqui. A palavra usada para arrebatamento aqui na Bíblia é rapto, é sequestro, com violência. Ou seja, você não percebe, entende? Você não percebe. Quando a gente perceber, já estaremos lá. Quando o mundo perceber, nós não estaremos mais aqui. É o chamado arrebatamento invisível. Os mortos em Cristo, inclusive os da antiga aliança, porque a salvação é pela fé, é pela graça, por meio da fé. Então,
inclusive os da antiga aliança, que morreram nessa esperança, na esperança do Redentor do mundo, do Salvador da humanidade. Todos os que pela fé creram no Redentor da humanidade, no Salvador da humanidade, da antiga aliança, desta nova aliança, e que entregaram suas vidas, renderam-se à vontade de Deus, e todos que morreram em Cristo, de Adão até o dia do arrebatamento, serão arrebatados primeiro. Arrebatados. Mas tudo isso acontecerá de maneira simultânea, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Num abrir e fechar de olhos ali, esta expressão de 1 Coríntios 15 e 52, ela é um segundo atômico. Na Bíblia de aplicação, o pessoal tem essa explicação. 1 Coríntios 15, 52 é um segundo atômico. Preste atenção. Um segundo normal, 1 minuto você divide por 60 segundos. Um segundo você divide por centésimos de segundo, milésimos de segundo. Mas um segundo atômico, que é esta expressão aqui, ó, em um piscar de olhos. Aliás, esse piscar de olhos é o máximo que é possível na nossa linguagem pensar, ok? É um segundo atômico. Os estudiosos podem pesquisar quantas vezes a gente pisca o olho durante o dia. São milhares de vezes, a gente nem percebe porque é muito rápido. Ok? Então, é um segundo atômico, é uma fração indivisível de tempo, não tem como dividir, é muito rápido. Simultaneamente, todos os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados e juntos, nos encontraremos com o Senhor nos ares, seremos arrebatados. Quem será arrebatado? Todos os que morreram em Cristo, todos os que creram, esperando a salvação. Todos aqueles que, no atual momento, vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Apenas frequentar os cultos não é suficiente, mas faz parte, ok? Cuidado com esta expressão. Não adianta nada frequentar o culto. Adianta sim. Aliás, nós, enquanto proponentes do culto, pastores, líderes, pregadores, precisamos pensar se estão frequentando o culto e não está havendo mudança. É claro que uma parte é responsabilidade das pessoas, mas também é nossa. Será que estamos pregando de fato o evangelho que gera mudança? Porque o que gera mudança é o evangelho. Se é verdade que só frequentar o culto não resolve muita coisa, só fazer culto, só ter uma liturgia também não. A liturgia que produz mudança é uma liturgia baseada na palavra. É pregação do evangelho, não é pregação nem da Bíblia, é do evangelho. Como assim, irmão? Ué, tem igrejas que pregam muito a Bíblia, mas não pregam o evangelho. Falam de prosperidade, falam de não sei o que, falam de um monte de coisa, mas não falam de evangelho. O que é evangelho? Boa notícia de salvação para o pecador condenado, chamado ao arrependimento, levá-lo à confissão, levá-lo à mudança de vida. Ou seja, isso é evangelho. Sem mostrar ao homem que ele é um pecador e que sem Jesus ele já está condenado, a gente pode pregar a Bíblia, mas não pregar o evangelho. E sem pregar o evangelho não há mudança de vida. Pode haver mudança de status social, mas não há mudança de vida, porque só o evangelho produz o novo nascimento, tá? Então, de acordo com a vontade de Deus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, tá? São esses que serão arrebatados, aqueles que vivem para Cristo, aqueles que renunciam ao eu para viver para Cristo. Não é aqueles que se entregam aos desejos, é aqueles que renunciam aos desejos. Ok? Muito bem, aleluia. Tópico 3, a igreja na eternidade. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Igreja na eternidade. Após cumprir sua missão aqui na Terra, a igreja finalmente chegará à sua moradia eterna, o céu. Aqui na Terra somos apenas peregrinos. Há um lugar perfeito, preparado
para nós, tá? Então, nós viveremos uma eternidade com Deus. Imagine um lugar onde poderemos ver Jesus de pertinho, conversar com ele e observar todas as suas maravilhas. Este é o lugar preparado para a igreja, tá? Então, o arrebatamento, a eternidade com Deus, ela é mais do que sobre um lugar. É sobre o relacionamento de pais e filhos, que foram separados pelo pecado, mas em Cristo nós fomos reconciliados, Efésios 2, do 1 até o 18, até o 21. Aleluia. Amém? Então, o que é a eternidade? A eternidade é mais do que um lugar. A eternidade é relacionamento com Deus, que foi quebrado por causa do pecado, mas restaurado, reconciliado por meio do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Isso é a eternidade. Então, o ruim da eternidade, ou o bom da eternidade, não é o lugar. O ruim da eternidade não é o inferno, o fogo, é que lá não tem Deus. E por isso é o inferno. O bom do céu, olha como é interessante falarmos sobre esse assunto. Esses dias, eu ministrei numa igreja, e a hora que acabou ali a ministração, eu fui abordado por um pré-adolescente. E ele disse assim, você sabia que no céu tem ruas de ouro, muros de jaspe? Eu falei, é verdade. Mas você sabia que esse não é o melhor que tem no céu para nós? Aí ele parou assim, ficou pensando. Aí ele falou assim, verdade, né? O melhor do céu é que Jesus está lá. Eu falei, exatamente isso. O melhor do céu não é rua de ouro, muro de jaspe, portas de pedras preciosas. Não é o rio da árvore da água da vida, não é a árvore da vida. O melhor do céu é que Jesus está lá, é que Deus está lá, é que o Espírito Santo está lá, em pessoa. E viveremos na presença dele, reinaremos sobre as nações. E eu concluo, fale para eles que se aqui na terra é maravilhoso viver com tanta dificuldade e problema, imagine no céu. Percebe? Então nós não vamos no céu para ficarmos sentados sem ter o que fazer. Claro que não. Jesus disse assim, ó, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Céu, vida com Deus tem a ver com produtividade, atividade, proatividade. Não, o céu não é uma coisa, nós vamos ficar sentado, que isso, descansando, não. Trabalho não tem a ver com pecado. Não, trabalho é bênção, trabalho é honra. E nós viveremos a eternidade com Deus, na presença de Deus. Então o céu é maravilhoso, o céu é lindo e é para lá que nós estamos indo. Por isso, quanto mais perto do céu, mais distante do mundo. Quanto mais perto do mundo, mais distante do céu. Pensa nisso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.